Graça e paz a todos. Quero trazer uma rápida reflexão no que diz a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, um texto pequeno que todos nós conhecemos. Orai sem cessar. Nesse tempo de tanta preocupação, de tantas dúvidas, a minha pergunta, a começar em mim, onde está o nosso primeiro amor pela oração? Muitos às vezes têm deixado a prática da oração. E o que nos faz orar? O que nos chama a oração? Às vezes nós oramos só por doenças, enfermidades. Às vezes oramos só para agradecer o alimento, quando oramos. Às vezes oramos também pedindo a Deus prosperidade. Fazemos às vezes promessas para o nosso Deus na nossa vida de oração. Nós precisamos orar na convicção de que nós seremos ouvidos pelo nosso Deus. E Ele há de nos responder. Ele pode responder imediatamente com sim, pode responder com não, mas também pode responder com espera. O que nós não podemos abrir mão é da prática da oração. E não é pelo nosso discurso que nós vamos ser ouvidos, atendidos, mas é pelo nosso coração, a nossa condição interior, quando nós nos achegamos diante do nosso Deus. Então, recuperando o primeiro amor pela oração. Em primeiro lugar, a palavra de Deus nos chama à oração. São muitas expressões, nós conhecemos, o tempo não nos basta para descer a todos os versículos, todos os textos, mas, por exemplo, pedi e dar-se-vos-á. Orar para não entrar em tentação. Orar sempre e não desfalecer, conforme registrado por Lucas, capítulo 18, versículo 1. Rogai ao Senhor da seara. O texto que nós lemos, orai sem cessar. Está alguém aflito? Ore, que é o texto de Tiago, também capítulo 5, no versículo número 13. Mas também o exemplo do Filho, Jesus, nos chama à oração. No seu batismo, antes também de escolher os 70, e ao conversar com os 70, ele também usa o expediente da oração. Em todas as fases da sua vida, o próprio Jesus orou, até mesmo na cruz ele orou. E hoje ainda ele intercede por nós. Você pode conferir carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 34. Além do que, o próprio Filho nos ensina a orar, registrado em Mateus capítulo 6, que a gente conhece como a oração do Senhor. E é por isso então que nós não podemos perder de vista o primeiro amor pela oração. Terceiro lugar, cada necessidade também nos chama à oração. Para chegar ao rei, ou quando era para se chegar a um rei, a necessidade que a pessoa tinha de levar um presente, e olha que presente, mas para nos achegar diante do nosso Deus é de graça, Ele não nos cobra nada, Ele está pronto, está sempre nos ouvindo. Por isso então quero trazer à nossa memória a necessidade de voltar ao primeiro amor pela oração. Cada necessidade é um sinal para orar, para clamar. É interessante, quem já viveu em ambiente de estrada de ferro, e quando vai se cruzar a estrada de ferro, tem sempre um sinal e fala: perigo, apite. Diante de Deus, perigo, clame. É o que nós temos que fazer. Temos essa liberdade de clamar ao Senhor, voltando ao primeiro amor pela oração. Quando nós clamamos, nós somos socorridos. Depois você pode conferir Salmo 50, versículo 15. Mas é preciso também, nessa necessidade, ter a paciência, esperar. É o que diz o Salmo 37, versículo 5 e depois o versículo 7. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia, e depois o versículo 7 vai dizer: descansa. Essa precisa ser a nossa condição quando nós temos a prática, vida de oração. Toda ansiedade também, que é o quarto ponto, nos chama à oração.
Às vezes a nossa ansiedade pode impedir a nossa fé em Deus. Deixamos de olhar para o Senhor, deixamos de olhar para Jesus. Lembram-se de Pedro, quando Jesus vem andando por sobre as águas, e ele: eu quero também andar, quero encontrar com o Senhor sobre as águas. Jesus: então vem. Pedro salta do barco e instantes depois ele tira os olhos de Jesus. Começa a reparar na força do vento, nas ondas, e ele começa a se afundar. Não podemos jamais tirar os olhos de Jesus. Orar confiando na ação de Deus, voltando ao primeiro amor, a oração. Também a ansiedade, a gente poderia dizer que é o fim da fé. A gente deixa de crer, ou vamos dizer assim melhor, a gente para de crer. Por isso a palavra de Deus recomenda para lançar sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7. A ansiedade faz uma barreira entre nós e a paz de Deus, a paz do Senhor, que invade, que ocupa o nosso coração. Em quinto lugar, toda tentação nos chama à oração. Nós temos um trio terrível que se levanta contra nós. Nós temos o mundo, que é o inimigo que está ao nosso redor. Nós temos o diabo, que está ao nosso lado. Mas creio que pior, nós temos a carne, que está dentro de nós. E as tentações nos chamam a orar. Então, para concluir, é preciso que recuperemos o primeiro amor pela oração. Cristo é o nosso refúgio, nossa rocha. Então a gente precisa orar confiados na proteção do nosso Deus. A palavra de Deus, o exemplo do Filho Jesus, cada necessidade, cada ansiedade e a tentação ou as tentações nos chamam a voltar ao primeiro amor pela oração. Existe um hino de número 127 que fala a respeito da oração. E vou tentar cantá-lo, pelo menos a primeira estrofe. Cante. Bendita a hora de oração que acalma o aflito coração, o qual por meio de Jesus ao Pai suplica auxílio e luz. Em tempos de cuidado e dor, refúgio tenho em meu Senhor, vencendo ardil da tentação, bendigo a hora de oração. Vencendo ardil da tentação, bendigo a hora de oração. Deus, muito obrigado pelo teu cuidado. Muito obrigado a Deus porque tu nos faz lembrar de orar, suplicar, agradecer. Renova, ó Deus, dentro de cada um de nós o primeiro amor pela oração. Suplicamos-te, portanto, o teu favor, o teu cuidado, no nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe a todos. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.